Convento do Sul, da Casa Espírita Bezerra de Menezes. Seja bem-vindo. Então, primeiramente, boa noite a todos. É sempre uma alegria a gente poder se reunir para falar um pouco sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus. Então, o tema da noite, o arrependimento e regeneração, é um tema que eu gosto bastante de falar sobre, principalmente porque essas duas palavras a gente trabalhou em 2 eventos de jovens aí, e o compilado disso que eu vou falar aqui hoje é os estudos que a gente realizou na realização do ERJ em 2023, lá na cidade de Porto União, e também da Conreg, que foi realizada em 2022, lá em São Bento do Sul. Então, hoje a gente vai buscar compreender um pouquinho sobre essa ferramenta chamada arrependimento, e como ela é uma das ferramentas mais importantes aí no nosso processo de reforma íntima, de evolução espiritual. Até que a gente vai conversar aqui hoje vem bem de encontro com o que estava sendo estudado anteriormente aqui a palestra, então vai também aí contribuir um pouquinho com o estudo. E para isso a gente vai buscar refletir então algumas passagens ali do Evangelho que vão embasar os nossos textos aqui, que são passagens aí ditadas pelo espírito de Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco, que se encontram nesses 3 livros aqui. E qual passagem é essa? A gente vai retirar fragmentos desses 3 textos, mas que falam exclusivamente de uma passagem, que está lá no Evangelho, que foi narrada por nós, pelos discípulos ali, pelos apóstolos, E para dar um pouquinho de dinamismo, para a gente nessa passagem aí, eu trouxe um vídeo que vai resumir ela para a gente um pouquinho mais facilmente. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer de maneira fosse direito. Esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterada. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Pois que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Ninguém, Senhor.
embasar o nosso raciocínio da noite, né, a passagem da mulher adúltera, né, e Amélia Rodrigues nos traz, né, que o diálogo ali na praça ensolarada, né, tornou-se aí um verdadeiro escândalo dentro da sociedade, e até hoje, né, nas discussões aí muitas pessoas não interpretam corretamente o que Jesus quis nos ensinar de fato com essa passagem, né? E o mestre, surpreendentemente, ele não censurou o delito, né? Ele ali recomendou ainda o apedrejamento, né? Ele não defendeu a mulher adúltera ali no caso, né? Ele disse, ó, quem não tem pecado pode jogar pedra, né? Fique à vontade. Também não liberou ela da sua responsabilidade, né? Considerando ela aí inocente. Então Jesus ele se reportou nesse momento da leviandade dos acusadores, né, que estavam ali querendo apedrejar ela, mas não percebiam aí que também eram pecadores assim como ela, né? E aí Jesus estava então se rebelando contra uma chaga da sociedade que é de fato o adultério, né? Então ali aquelas pessoas esqueceram que ao lado da mulher que caiu em adultério, né, existia um comparsa que também tombou no mesmo erro, né, porque estavam condenando a mulher que foi fragilizada pelo erro, né, só que não estavam também examinando a responsabilidade do seu cônjuge nessa situação que culminou aí no que a gente acabou de assistir. Então estavam ali, né, condenando ela, mas não levaram a julgamento também o seu companheiro, que também havia ali cometido alguns deslizes. Então a pobre mulher naquele momento, né, deu um novo rumo à sua existência, né, pois ali ela ouviu o mestre generoso, né, que compreendeu ela na sua situação, e no silêncio daquele dia, né, quando as sombras da noite já começavam a chegar ali, né, ela ainda queria buscar algo a mais, né? Ela ainda ficou ali meio que incompleta com essa conversa com Jesus. O parceiro, porém, não foi levado a julgamento, né? Nem a condenação. Os conceitos aí que a gente tem, né, muito arbitrários ainda dentro da sociedade, né, eximiram o homem ali da humilhação como a mulher passou, né? E só que ele, também pervertido, continuou ali nos seus hábitos infelizes, né, de torpes conquistas. Então aqui na passagem da mulher adúltera, a gente percebe que ela, né, que a Amélia Rodrigues nos traz, que não fala só da mulher especificamente, né? A Amélia Rodrigues traz também a responsabilidade do companheiro dessa mulher, né, para ela ter cometido esse adultério, né? E se houve um adultério dentro de uma relação, significa que também existe uma terceira pessoa, né? Porque para ter ali uma traição dentro de um relacionamento, tem que ter 3 pessoas, né? A mulher, o homem e um terceiro ali, né? Então a Amélia Rodrigues vai trazer para nós, né, o que houve com cada um desses 3 personagens após o acontecimento ali na praça em Jerusalém. Né? E primeiro ela traz o relato desse terceiro personagem, né, que a gente vai se referir ao conquistador, digamos assim, né, aquele que atrapalhou a relação do casal. Então ela diz assim: o gavião voraz salta de uma para outra vítima indefesa, deixando-as insaciadas ao abandono, destroçadas. Tornara-se desse modo um herói entre os amigos venais que lhe exaltaram a virilidade, a sua capacidade de sedução. Passados os breves dias, né, do acontecimento infausto, ele continuou no curso danoso da sensualidade alucinada. Então a gente percebe aqui, para esse terceiro personagem, né, ele continua agindo da mesma maneira. Né? Para ele, o que aconteceu ali com a mulher não o influenciou em nada, né? Ele continuou procurando mulheres infelizes em relacionamentos, abandonadas dentro do lar, né, para abusar da fragilidade delas, da inocência, também incentivando-as a cometerem o adultério. Os anos, porém, transcorreram rápidos para sua licenciosidade. Havendo destruído um lar, despedaçado os sentimentos,
né, esqueceu da dimensão do próprio crime que estava cometendo, né, não estava tomando consciência disso. A culpa, no entanto, ela urde nas telas do infinito, os meios de reparação, e ninguém foge de si mesmo, né? Era o que estávamos falando aqui no estudo sobre a lei de causa e efeito, né? 10 anos transcorridos da cena dolorosa na praça do templo, o antigo sedutor encontrava-se vencido por dermatoses sifílicas, a sífilis, que o retiravam já do livro dos vivos, né? Sendo assim, ainda foi expulso da cidade sob suspeita de lepra. Então, tudo aquilo que nós plantamos, a gente sabe hoje que nós vamos colher. Tudo aquilo que a gente planta, a gente tem a certeza de que a gente vai precisar colher em algum momento. Só que, por vezes, o que a gente está plantando, a gente não pensa, né? Quantas maledicências hoje em dia a gente não espalha, né? Fofocas, né? Calúnias. Só que isso a gente não pensa que vai precisar prestar contas de tudo isso, né? E esse homem ali, né, após vagar sem rumo, porque já havia sido expulso da cidade, né, por estar com suspeita de lepra, ele passou então a se lembrar das suas vítimas, né? E quase morrendo, ele foi recolhido na casa do caminho, na estrada de Jope. Ali ele recebeu das mãos carinhosas de Simão Pedro o tratamento adequado, o apoio moral necessário, né? E o arrependimento, o pranto, o tomava com frequência, né? E numa noite ali, quando ele já estava um pouquinho mais reanimado, né? Ante a paciência e a gentileza do discípulo, né? Do antigo pescador, ele contou o seu drama íntimo, né? E falou com imensa dor de tudo aquilo que o afligia, porque agora ele já pensava de uma maneira diferente, né? Ele se relembrou de todas as suas vítimas e aquilo começou a pesar a consciência dele, então ele foi se arrependendo devagarzinho. E Pedro, naquele momento, se recordou da cena que assistimos há pouco e comoveu-se também. E aí então, né, a saudade de Jesus volveu aos olhos de Pedro, né? E após escutar ali a confissão do culpado, buscou diminuir ali o seu fardo, né, falando sobre as oportunidades e as possibilidades de redenção. Ele referiu-se também à sua própria negação, né? Pedro, que amava tanto Jesus, no momento ali de medo, né, quando ele estava se sentindo acuado, ele também acabou errando, negando Jesus, né? E sendo ele também um errante, ele estava ali na casa do caminho, também em reabilitação, né? E aí o nosso conquistador pediu para ser admitido como um servidor arrependido, né, que havia deixado pegadas nas sombras ali pelo caminho, e começou então a redenção dele, atendendo os filhos do Calvário no santuário da fraternidade, né? E ali, diante daquela situação que envolveu a mulher adúltera, onde Jesus prescreveu o perdão, né, considerando que os acusadores também eram, por sua vez, todos eles culpados, né? Então aqui a gente vai perceber que, né, o conquistador, ali, o sedutor, ele foi abatido pelo arrependimento de todos os seus atos ao ouvir falar de Jesus, né? Quando Pedro ali falou de Jesus para ele, ele se lembrou então de todas as suas vítimas, né? E a partir do arrependimento que ele teve, ele tomou um novo rumo para a sua vida e começou a trabalhar junto na casa de Simão Pedro, né? Aqui a gente percebe que, né, ele usou da ferramenta arrependimento para conseguir tomar um novo rumo para a sua vida, né? Porque se ele não tivesse se arrependido, ele ia continuar não dando bola para tudo aquilo que ele foi plantando, né? E talvez teria desencarnado sem tomar esse arrependimento. Só que essa é a história desse terceiro personagem. Então ele continuou ali trabalhando na casa do caminho junto com, né, os discípulos que lá também trabalhavam. Agora voltemos ao dia em Jerusalém, né, onde que Jesus ali falou para a mulher, né, vai, não peques mais, né, para compreender o que houve com ela, né, o que será que aconteceu com a mulher depois dessa situação aqui. Então a Amélia Rodrigues traz que naquela noite, no entanto, quando o episódio, né, já havia ali se esmaecido, né, até os próprios discípulos, né, já haviam esquecido, mas a mulher
que havia decidido tomar um novo rumo para a sua existência, ela decide procurar Jesus na casa de Simão Pedro, demonstrando ali que esse constrangimento que ela passou ali na praça pública, né, todo aquele drama, aquele sofrimento, né, ela queria de fato dar um jeito de reverter aquilo, de consertar, né? Então solicitou uma reunião com Jesus ali para Pedro, né? Pedindo para que Jesus interferisse de maneira positiva nas suas decisões que ela gostaria de tomar dali então. E aqui o diálogo então que ela tem com Jesus é um diálogo muito rico, né? Então eu vou tomar a liberdade de ler ele, não é extenso, né? Mas ele é muito rico. E ela diz assim: rogo-lhe perdão, é que me flui do coração aclimatado ao culto do dever que nada perturba. Jesus responde: fala tranquila, que te ouvirei. Sinto-me aturdida, sem saber que rumo dar à minha existência. Lutei muito antes de tomar no erro. O sedutor rondou-me os passos como lobo voraz, ante a presa invigilante. Meu esposo, passados os primeiros dias da novidade conjugal, retornou às noitadas, né, alegres, deixando-me em solidão. Enferma da alma, carente de bondade, permiti-me envenenar por tormentos que não merecem compaixão. Mas com sede de ternura, embriaguei-me de conscupiscência, ansiosa pela água pura do amor. Chafurdei no lodaçal de desejos doentios. O resultado foi a tragédia. Abandonada e sem lar agora, padeço o desprezo e a zombaria geral, não sabendo que rumo seguir, nem como agir. Peço-vos um roteiro, uma lâmpada acesa de esperança, a fim de prosseguir. E Jesus, vendo aquela alma ansiosa e sofrida, encontrando nela as dores da humanidade como um todo, né, as dores de todos os tempos, considerou bondoso. A paciência e a confiança serão as duas primeiras providências iniciais que te facultarão a cura e a renovação da saúde. Cometido um erro, ele passa a pesar na balança dessa economia social e a sobrecarregar a consciência culpada. Mas não é de importância o que os outros pensam de nós. E a cobrança, né, a impiedade com que desejam fazer justiça. O problema íntimo é o vital, e somente quando o homem se reintegra no concerto do bem e da ordem é que pode usufruir de tranquilidade. Arma-te de humildade e confia no amanhã. A memória do povo é fraca e passa rápido em relação às virtudes do próximo. Todavia, é firme, clara e duradoura em referência às faltas alheias, sempre recordadas como o ácido da acusação e os acepipes da malícia. O exemplo decorre do arrependimento, se transforma na defesa do equivocado, que assim repara perante ao Pai, ante a si mesmo e ante a sociedade, o engano cometido. Para onde irei agora? Inquiriu vencida. As aves do céu têm ninho, as serpentes e as feras os seus covis, mas o filho do homem não tem onde se agasalhar, vivendo sobre a abóbada estrelada e avançando na direção do infinito. Assim, busca a oportunidade e a reparação. Adapta-te à situação atual, aguardando o amanhã com disposição de quem compreende o prejuízo a si mesmo causado, né? A negligência do esposo ingrato e leviano não constitui respaldo para que assumisses compromisso infeliz semelhante. E porque ele é doente também, vivendo num organismo comunitário alienado do amor, ele não tem condições de te estender a mão, quando dela necessitas. E conforme de ti no futuro, igualmente ele dependerá. A vida é feita de permutas que facilitam a felicidade para todos, sem cujo concurso faz-se mais difícil. Segue, porém, renovada pela certeza do triunfo, porquanto todo aquele que levanta da queda encontra apoio na fé para a luta firme. O Pai Criador não desampara filho algum e vela devotado por todos.
Então ali se fez um silêncio natural, profundo, e a mulher então diz: permite seguir-vos, né, na minha pequenez, e dar-me a vossa bênção. Jesus envolveu a sofredora nos seus braços com uma ternura ímpar, erguendo-a também, diz: vai, filha, e não sofra mais. Aqueles que se arrependem e buscam o ensejo de redenção, encontram-o. Há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Aonde quer que vás, eu estarei contigo, e a luz da verdade no archote do bem brilhará à frente, clareando o teu caminho. Então, esse é o diálogo que Jesus tem com a mulher após os acontecimentos ali, né? Então, a gente vai agora fazer algumas pequenas comparações com a história ali do conquistador, né? A gente percebe que para ele levou 10 anos até, né, quando ele estava ali vagando, solitário, já quase desencarnando, onde foi recolhido na casa do caminho, né, e conseguiu ali se renovar. A mulher já no mesmo dia procurou Jesus. Então vamos dizer que ela se arrependeu naquele momento ali, né, e já foi atrás do mestre buscando para si uma nova vida. Então nós percebemos já que o arrependimento para cada ser, ele é num tempo diferente, né? Não tem uma receita de bolo, não tem um manual para a gente seguir certinho a hora exata de se arrepender dos nossos erros, né? E aí então, né, a gente até brincava lá nos nossos estudos de segunda-feira que as mulheres eram mais evoluídas que os homens, né? Então aí a gente percebe que é um bom exemplo, né? Os homens levaram muito mais tempo aí para se arrepender e a mulher foi no mesmo dia. Só que Jesus adverte, né? Que ó, o teu marido estava errado também, né? Ele estava cometendo erros, mas isso não justifica você fazer a mesma coisa, né? Isso não te dá ali o poder de tomar as mesmas atitudes. E Jesus também orienta que ó, agora que já deu tudo errado, vocês dois aí já cometeram erros, o negócio é ter paciência e confiança, que tudo vai acontecer no tempo correto, no tempo de Deus. E o que a sociedade pensa de nós não é importante, né? Porque a gente sabe aí que nem todos querem o nosso bem. Só que o maior problema é o que realmente importa é o problema íntimo, né? A minha consciência pesada e como eu vou reverter essa situação, né? Então, Jesus dá essas orientações para ela. E aí ele diz, né, que todo aquele que se arrepende dos seus erros, né, e busca de fato no fundo do coração reparar esses erros que havia cometido, vai encontrar um lugar no rebanho do Pai. Jesus ainda explica, né, que o marido naquela situação, né, que foi uma situação exposta ali para a sociedade inteira, ele não tinha condição, né, ali de estender a mão para ela, de ter essa humildade, essa postura, ó, eu errei, você errou também, vamos juntos aí buscar um novo caminho. Não, ele não tinha essa condição, né, de entender tudo isso. Só que Jesus diz, mas isso vai acontecer no futuro. Ele vai precisar de você, né? Você vai ter que estender a mão ali para ele. Então, agora, no livro Pelos Caminhos de Jesus, né, a Amélia Rodrigues traz o que aconteceu com o marido. Então, né, a gente já viu o que houve ali com o conquistador, com a mulher, e será o que houve com o marido. E aí ela diz assim, mais uma vez, 10 anos transcorridos na cidade de Tito, numa casa humilde de aspecto, mas rica de amor, recolhia peregrinos cansados e enfermos sem ninguém. Uma mulher que trazia na face desgastada vestígios de grande beleza em decadência. Ela reunia ali os infelizes, limpava-lhe as chagas e falava-lhes de Jesus. Tornara-se por isso muito querida e respeitada por todos da região. Num cair de tarde amena, chegou trazido pelas mãos piedosas um homem chagado, em extrema penúria, quase morto, sobre fardo de 1000 vicissitudes. Recolhido pelo caminho, teve as úlceras lavadas e aliviados com unguentos e medicamentos, recebendo o caldo reconfortante das mãos da caridade. Quando se recobrou um pouco, né, o desalento ali que quase o vitimava, ele ouviu mensagens de encorajamento em nome de Jesus, enunciadas com unção e carinho por aquela desconhecida benfeitora.
Emocionado e quase sem vitalidade, ele indagou interessado: esse Jesus a quem você se refere é o Galileu que foi crucificado em Jerusalém? Sim, é ele mesmo. Morreu por nós, mas volveu ao nosso convívio para nunca mais deixar-nos. E vós conhecestes para terdes a certeza de que os seus ensinamentos eram verdadeiros? E ela responde: sim, eu o conheci oportunamente quando ele a mim salvou. E o homem responde: eu também tive a honra de o conhecer, mas todavia ele não soube beneficiar-me. A vós ele salvou, mas eu, egoísta e mau, o detestei, afastando-me da sua presença, pois estava confuso e amargurado. A mulher comenta: que vos ele fez para que fugisses magoado? Ele salvou a minha mulher, que adulterara contra mim, e não me concedeu uma palavra sequer de consolação. Não pude compreendê-lo. Abandonei a companheira a quem eu felicitara com os meus vícios, e envenenei-me com a dor. Passados os anos, havendo despertado para a verdade, tenho-a buscado em vão por toda a parte, até que a doença agora me devora, e aqui estou, embargada pelas emoções em desenfreio. Naquele momento a mulher recordou-se da praça, do diálogo, à noite com o mestre. Um decênio antes, 10 anos antes, ela reconheceu ali o companheiro do passado e, sem dizer-lhe nada, segurou-lhe a mão suavemente e disse: o arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Deus é amor e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e o buscam. Agora, durma em paz porquanto eu o velo, porque nós ambos já o encontramos. Então nós vamos aí perceber que eles se reencontraram passado alguns anos, e que assim como o conquistador, o marido, também foi tomado pelas chagas, devido ali aos seus vícios de atitudes carnais, que ele também demorou mais tempo para cair esse véu do arrependimento sobre a sua consciência, e aí então ele passou a buscar a sua antiga esposa, Só que ele não sabia que era ela ali quem estava falando, Só que, mais uma vez, a gente percebe, qual é o momento do arrependimento, Ou por que nós devemos nos arrepender? Ou será que precisamos de fato nos arrepender? Será que é só a partir do arrependimento que a gente consegue tomar um novo rumo na nossa vida? Porque aqui a Amélia Rodrigues deixa bem claro nas 3 situações que é a partir do arrependimento que esses 3 personagens conseguiram buscar um novo caminho, buscar novos objetivos, E aí então a gente vai tratar um pouquinho sobre a regeneração e a nossa evolução espiritual, Assim como no estudo anterior, falava-se sobre isso, Então Deus nos criou como um espírito primitivo, aí numa trajetória retilínea para nos purificarmos e nos tornarmos espíritos puros, espíritos perfeitos, assim por dizer, E nessa jornada evolutiva nós vamos encontrando, o conhecimento do amor e da verdade, São aí algo que a gente vai se melhorando, vai passando a estudar e que a gente vai compreendendo melhor, O conhecimento do amor e da verdade. Enquanto espírito primitivo, aquilo que nos influencia e que nos dirige são os instintos, e as paixões. É aquilo que vai ali, nos influenciar nas nossas atitudes. Quando nos tornarmos espíritos puros, vai ser então a inteligência, e o amor, que vai aí guiar a nossa trajetória. A partir disso, esse processo de evolução de espíritos primitivos até espíritos puros é um processo de desmaterialização do espírito.
quando a matéria ela vai deixando de influenciar-nos, né? E passa então a influência espiritual se sobrepor. Então toda essa trajetória lá do espírito primitivo até espírito puro é um processo de desmaterialização, onde a matéria ela vai perdendo o seu efeito sobre nós. Aí a gente percebe que, enquanto espíritos primitivos, o nosso interesse é todo material. Vamos pensar lá, há muitos anos atrás, né? A gente matava os animais ali, hoje a gente ainda faz isso, né? Mas antigamente era de uma maneira mais bruta, para comer, né? Destruir aí a natureza para conseguir sobreviver. Então o nosso interesse era todo material para a gente sobreviver na situação que nos encontramos. E quando nos tornarmos espíritos puros, o nosso interesse vai ser todo espiritual, ajudar aqueles que estão nos erros, né? A gente vai pensar agora numa visão mais abrangente e não limitada só a eu, né? A gente vai pensar aí no outro. E em todo esse processo, né, a gente vai encontrar aí, no final dele, né, o reino de Deus que Jesus nos falou, a felicidade, a plenitude, né? Então, nós temos aí alguns momentos que a gente parece, né, que estamos aí felizes, mas são pequenos provas, né, que a gente pode ali perceber a felicidade, né? Mas é só de fato lá, quando nos tornarmos espíritos puros, é que a gente vai ter essa consciência de fato do que é felicidade, do que é essa plenitude. E para tudo isso, Deus, sendo um Pai honesto e bom, nos deu ferramentas, né? Ali o desenho de uma bússola, ferramentas que vão guiar o nosso caminho, que vão nortear aí essa nossa trajetória evolutiva, né? Porque senão seria muito difícil eu saber que eu tenho que chegar lá, mas sem nada para conseguir alcançar esse objetivo. A primeira coisa então que nós recebemos é a nossa consciência, né? A partir da consciência e com as nossas experiências, a gente vai saber determinar o que é certo do que é errado. E a partir disso, você vai tomando as atitudes certas, você vai evoluindo. Vai tomando as atitudes erradas, você vai estacionando. Então, a primeira ferramenta que nós temos aí para definir o certo do errado e para, a partir disso, tomar as nossas atitudes é a consciência. Para nos ajudar, Deus enviou-nos os mensageiros, os profetas, né? Moisés e assim por diante, que vieram trazer algumas revelações divinas para também nos ajudar. Os 10 mandamentos, todas aquelas leis, né, que se encontram lá no Pentateuco da Bíblia, né? Então os mensageiros vieram trazendo essas revelações para também nos auxiliar nessa trajetória evolutiva. Posteriormente veio o Cristo, muito mais direto, muito mais assertivo nas suas orientações, nos trazendo agora de fato a lei de amor, né? Não veio jogar nada fora daquilo que já havia sido trazido, mas veio trazer o exemplo, né? Veio trazer o amor na prática, para mais uma vez nos ajudar a definir o que é certo do que é errado. Mas Jesus ainda falou muito por parábola, e ainda ficou difícil de saber o que é certo do que é errado. E a outra ferramenta que nós recebemos então, a doutrina espírita, né? O espiritismo, que veio agora de uma maneira muito direta falar tudo o que é errado e falar o que é certo, né? Então agora nós não temos mais a desculpa, né? Eu não sabia que existia vida após a morte, eu não sabia de tudo isso, né? Porque a gente foi recebendo todas essas ferramentas ao longo da nossa jornada. E com o espiritismo, né, a gente vai adquirir aí, vai receber todo esse conhecimento dessa jornada evolutiva, que até então, antes, não se existia de fato essa compreensão do que acontecia do lado de lá, de como era, né? Então, agora com o espiritismo, a gente tem aí todas as ferramentas para guiar a nossa jornada evolutiva. Parece tudo muito fácil, né? Parece tudo muito simples, né? Só que muitas vezes nós tomamos atitudes que nos desviam desse caminho, né? Que vão aí dificultar o nosso processo evolutivo. E quais atitudes são essas? Quando nos apegamos à matéria, né? Quando o materialismo agora, né, falando hoje, quando o materialismo ele se sobrepõe nas minhas atitudes, né? A partir do materialismo eu passo a me tornar uma pessoa orgulhosa,
eu quero saber primeiro de mim, os outros, né, azar deles. Então, a partir disso, eu me torno egoísta. Eu não quero que não, porque ainda tem momentos, situações, eu quero ter uma casa legal, eu quero que os meus colegas também tenham. Mas a partir dali do orgulho e do egoísmo, só eu quero ter. Eu não quero nem que os outros também tenham, né? E aí eu passo a praticar o mal, porque eu quero que os outros ali se lasquem, digamos assim, e eu quero estar por cima, né? Então eu começo a praticar aí o mal nas minhas atitudes, né? Eu começo a prejudicar os outros. Consequentemente, eu entro em desarmonia no meu convívio, né? Eu já não consigo me dar bem com ninguém, as minhas relações são um fracasso, não paro em lugar algum, as pessoas não gostam mais de mim porque eu estou em desarmonia com aquele ambiente, chegando na infelicidade, né? Justamente no contrário daquilo que é o nosso objetivo. Nosso objetivo é nos tornarmos felizes, ali, espíritos puros. E na infelicidade, a gente chega de fato no fundo do poço, né? Ali já onde que, meu Deus do céu, né? E onde muitas vezes a gente vai encontrar doenças, depressão, todas essas situações aí que vão nos deixando cada vez mais infelizes. Só que não é o fim, né? Nós conseguimos retornar ali para o caminho, né, esperado, pelo caminho traçado por Deus, né? Nós temos também ferramentas para sair dessa situação de infelicidade. E essas ferramentas, né, essas atitudes, elas começam pelo contrário daquilo que nos levou até ali. Então a primeira coisa, eu vou ter que praticar o desapego. É me desmaterializar, digamos assim, né? Parar de me importar com o materialismo, né? Se o meu carro quebra, não é o fim do mundo. Se o meu celular estraga, não é o fim do mundo, né? Eu vou ter que ir desapegando de tudo aquilo. Consequentemente, eu vou ter que me tornar uma pessoa humilde, né? Nas minhas relações, nas minhas atitudes aí, e em tudo isso eu vou precisar ser humilde para conseguir reverter essa situação. Praticar a caridade, né, que é o oposto ali do egoísmo. Então, praticar a caridade, eu vou estar auxiliando o próximo, pensando primeiro neles, para não pensar mais em mim. Consequentemente, eu vou praticando o bem, vou me tornando uma pessoa boa e estou aí retornando para esse caminho da jornada evolutiva. Fazendo bem aos outros primeiros, eu entro em harmonia com aquela situação de volta, com a minha vida, né, com a minha sociedade, digamos assim, né? E volto aí para o caminho da felicidade, né? Aquele caminho traçado ali da nossa encarnação, enquanto espíritos primitivos até espíritos puros. Então, basicamente, né, o nosso processo evolutivo está todo aqui, né? A gente se encontra em diferentes estágios, né? Alguns talvez nem passem por isso, né? Mas como as nossas atitudes, às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. Tem vezes que a gente entra ali com o apego da matéria, percebe que errou e já consegue voltar. Tem vezes que a gente desce até o orgulho, até o egoísmo e já consegue voltar. E tem vezes que não, que a gente vai até lá ao fundo do poço, né? Mas nada é para sempre. A gente sempre consegue sair dessa situação, né? E tem ferramentas para isso e tem auxílio para isso. Então, aí está a nossa jornada evolutiva. Agora a gente vai buscar entender sobre o arrependimento, né? E o papel que a dor tem na nossa relação. E aí, no Céu e Inferno, Kardec traz que o arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Então, aqui Kardec traz os traços de uma falta e as suas consequências. Né? Então, consequência está no plural. Significa que quando nós cometemos um erro, não existe só uma consequência. Existem várias, né, que vão estar atreladas àquele erro cometido. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Mas somente a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa.
Então aqui são basicamente 3 ferramentas, né, que Kardec coloca. Arrependimento, que quando eu me arrependo vai ser mais suave a minha expiação, porque eu vou entender que aquele sofrimento que eu estou passando é por algo que eu fiz, né? Então isso se torna um pouquinho mais fácil, né? A expiação, obviamente, eu vou precisar passar por causa do erro que eu cometi, né? Então, lei de causa e efeito, mas é só a reparação que destrói a falta, né? Que elimina aquela conta negativa. É somente a reparação que vai destruir a causa, né? Que vai anular ali o efeito, destruindo a causa. Então, aqui nessa nossa jornada evolutiva, o arrependimento ele vai se encontrar justamente lá no fundo do poço, né? Que quando nós já não encontramos mais meios de seguir, ali é o fato, né? O momento do nosso arrependimento. E ali nas 3 histórias que a gente ouviu foram em momentos diferentes da vida de cada um, né? Onde que foram se apegando à matéria, o orgulho, o egoísmo, praticaram um mal um para o outro, entraram em desarmonia com a sociedade, chegaram no fundo do poço, né? Os 3 personagens. Então o arrependimento ele é necessário na nossa encarnação para a gente conseguir voltar para essa jornada evolutiva. E aí no Livro dos Espíritos, na pergunta 1009, né, 1009A, 1009B, Kardec questiona: quem é com efeito o culpado? E a espiritualidade responde: é aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da encarnação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bom, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Então, quando nós cometemos um erro, cometemos uma falta, a gente saiu daquela trajetória, né? A gente saiu da nossa jornada evolutiva, deu um leve desvio, né? E, consequentemente, com isso, a gente se afastou do objetivo da criação, se afastou da harmonia. E aí Kardec, então, já questiona, mas o que é o castigo, então? É a consequência natural, derivada desse falso movimento. É uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo, né? Por causa da sua deformidade, desse desvio. Pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão, né? A fagulhinha ali, que estimula a alma, pela amargura, a dobrar-se a si mesma e a buscar então salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. E é justamente, né, que a gente vai encontrar na sociedade quando as pessoas estão lá no fundo do poço, que elas buscam, né, tomar um novo rumo para a sua vida, que elas vêm até o centro espírita atrás de esclarecimentos, né? Então esse sofrimento ele só tem um objetivo: a gente se reabilitar, a gente, né, ter ali a nossa redenção, voltar para o caminho. Aí Leon Denis vai falar assim: é muito difícil fazer os homens entender que o sofrimento é bom. Cada qual gostaria de se refazer e embelezar a vida à sua vontade, adorná-la com deleites, né? Sem pensar que não há bem sem dor, que não há ascensão sem suor, sem esforço. A gente gostaria muito, né, de embelezar a vida como a gente quer. Que eu queria ser rico, mas eu não quero trabalhar, né? Então, é mais ou menos isso que Leon Denis está colocando. A tendência geral consiste em fecharmos-nos no círculo do individualismo, cada um por si. Por essa forma, o homem ele se abate, ele se reduz a estreitos limites de tudo que é grande nele, tudo que está destinado a desenvolver-se, a estender-se, a dilatar-se, a desferir voo. O pensamento, a consciência, né? Numa palavra, a sua alma. Então, quando a gente começa a pensar muito no cada um por si, eu vou colocando limites para mim. Eu não quero mais fazer isso, eu não dou conta de fazer isso, eu não quero aprender isso, eu não consigo. Então, a gente vai se fechando, a gente vai limitando todos os nossos potenciais, né? Os gozos, os prazeres, a ociosidade estéril não fazem mais do que apertar esses limites, acanhar a nossa vida, né? Quando a gente entra na nossa zona de conforto, né? A gente está ali limitado naquilo ali. Para quebrar esse círculo, todas essas virtudes, né, ocultas aí, para que elas se expandam à luz, é necessária a dor. A dor me obriga a sair da minha zona de conforto. A desgraça e as provações
fazem jorrar em nós as fontes de uma vida desconhecida e mais bela. A tristeza e o sofrimento fazem nos ver, ouvir mil coisas, né? Sentir mil coisas, delicadas ou fortes, que o homem feliz ou o homem vulgar não podem perceber, né? Então, essa dor, ela remexe a nossa vida de um jeito, né? Ela faz a gente enxergar o planeta, o mundo com outros olhos, né? Que se obscurece o mundo material quando a gente pensa só em nós, né? E a partir daí desenha-se um novo mundo, claro que vagarosamente, né? Devagarzinho, mas que cada vez mais se tornará diferente daquele da minha zona de conforto, à medida que as nossas vistas se desprendam das coisas inferiores e mergulhem no ilimitado. Então aqui Leon Denis coloca um pouquinho sobre a importância da dor e a importância de estarmos aí no mundo de provas e expiações, né? Porque aqui a gente sofre muito, tem muitos sofrimentos que não são por acaso, que são provas que a gente escolhe, que são expiações que estamos sofrendo, né? E aí Kardec então, ele vai concluir falando o seguinte: a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal, né? Isso a gente até às vezes conversa. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo, né? Então eu fazer o mal para a Cris talvez não vai acarretar ali algo diretamente para ela, mas talvez para alguém que está em volta dela. Em tais casos, a reparação se opera fazendo-se o que deveria fazer e foi descurado, não foi feito, cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, né? Então, a gente vai precisar se reparar dessa maneira, praticando o bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde se tem sido orgulhoso, amável se foi austero, grosseiro, caridoso se foi egoísta, benigno se foi perverso, laborioso, né, trabalhador, se foi ocioso, útil se foi inútil, frugal, né, paciente ali, se tem sido intemperante, trocando em suma os bons, né, trocando por bons os maus exemplos. Então, é isso que a gente vai precisar fazer na reparação, é justamente o que nós temos aqui. Se eu me apego à matéria, eu vou precisar desapegar. Se eu sou orgulhoso, eu vou precisar ser humilde. Se eu sou egoísta, eu vou me obrigar a fazer a caridade, né? E aí a gente vai perceber que essa reparação que Kardec coloca, né, que é a única coisa que destrói a falta e anula o efeito, né, Kardec coloca como sendo a reparação. E dentro desse processo evolutivo aí, reencarnatório, a reparação, ela se encontra justamente na caridade, né? Então, quando eu pratico a caridade, eu estou reparando os meus erros cometidos, né? Não necessariamente diretamente aquela pessoa a quem eu cometi o mal, mas eu estou reparando, né? Eu estou praticando o bem, sem pensar em mim primeiro. Então, né, por isso que Kardec vai fechar depois aquele ensinamento justamente com uma frase que resume a doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação, justamente porque se eu não praticar a caridade, eu não vou retornar àquela jornada evolutiva, eu vou ficar estacionado ali. Até o momento que eu começar a praticar a caridade, eu vou retornar para essa jornada evolutiva, eu vou conseguir completar ali, né, o nosso processo evolutivo. Então, a caridade é o único meio que a gente tem de destruir as nossas faltas, né, para conseguirmos aí, né, concluir essa nossa jornada evolutiva, né? E talvez a gente está estacionado ali, por isso que dentro da doutrina espírita muito se fala caridade, 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 porque justamente fora dela não tem a salvação, né? Kardec usa essa palavra salvação aí, que a gente remete a outras religiões, né? O céu e tudo mais, né? Mas Kardec quer colocar que sem a caridade a gente não vai conseguir se tornar aí um espírito evoluído, digamos assim, um espírito puro. A gente vai ficar ali estacionado, né? A gente vai ficar ali porque as nossas faltas ainda estão pesando na nossa balança. Não tem como eu me tornar um espírito puro com essa balança pesando para o lado negativo.
Então, praticando a caridade, a gente vai equilibrando isso e vai deixando o nosso lado positivo mais pesado aí nessa balança evolutiva, né? E esse estudo aqui a gente fez para o ERG 2023, né? Que foi mudada ali a palavrinha, né? Fora da caridade não há regeneração, né? Que é a palavra que mais comumente nós usamos aí dentro da doutrina espírita para esse processo, né? De melhora, de reforma íntima. Então, nós percebemos aí que as 3 histórias lá do começo, elas justamente vão de encontro com essas 3 ferramentas. Os 3 precisaram se arrepender, os 3 sofreram a sua expiação, né? A mulher na praça pública, os homens com as doenças ali do corpo, né? E o conquistador ficou se praticando a caridade na casa do caminho, a mulher, ela fez ali a sua própria casa de recolhimento, né? E o marido em si ainda estava ali, né, buscando a sua melhora física primeiro, mas que provavelmente depois também continuou auxiliando ela. Então a gente vai concluir aí que, de fato, o arrependimento ele é importante na nossa jornada evolutiva, né? Que nós precisamos sim do arrependimento nos nossos erros. É claro que a gente não precisa deixar para se arrepender lá no fundo do poço, né? A gente já pode fazer isso antes, lá no apego à matéria, já a gente lembrar que todo esse processo é de desmaterialização, né? Que a gente está aqui num planeta que ainda é muito material, que a gente precisa do material, mas não precisamos do excesso, né? Nós precisamos do básico para sobreviver, né? Nesses 80 anos, aí, 100 anos, que geralmente é a nossa encarnação. Então, eu comecei a me sentir mais orgulhoso, vem para o centro, toma um passe ali, já repensa suas atitudes, né? Então a gente não precisa esperar chegar no fundo do poço para daí se arrepender, vai ser muito mais difícil, né? Porque ali eu já vou ter acumulado muito mais débitos, né? Então, né, espero que tenha sido claro, né? E só para concluir com uma frase de Jesus que estava no texto, né? Aqueles que se arrependem e buscam o ensejo de redenção, encontram-no. Há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Então gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, espero que tenha sido claro, que tenha sido de serventia, né? E que eu também, né, não tenha me delongado muito aqui. Agora eu devolvo a palavra para a diligência. Obrigado. Obrigado. Nós agradecemos ao Juliano, né, pela sua exposição, e será um prazer de recebê-lo novamente em nossa casa, trazendo-nos nessas mensagens tão importantes, né, e esclarecedoras como essa. Agora nós vamos passar para o passe. Então, vamos voltar nossos pensamentos, elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus, para a nossa preparação para o passe. Deus nosso Pai, que sois poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vós não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Dai-nos de beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as
lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossos espíritos o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Assim seja. E agora passamos para o Pai.